Você, Juana, é um espírito dotado de um intelecto que mora neste corpo. E que um dia este corpo lindo e maravilhoso, que faz inveja às outras mulheres, e deixa os homens atônitos, vai desfalecer. Mas você não pode morrer. Por quê? Aí você, mas por quê? Eu não posso morrer. Sim, você, o ser que mora dentro desse corpo, que é você, Joana. Então você não pode morrer. Não pode morrer, não. Porque você é da mesma essência de Deus. Deus, quando criou o ser humano, ele soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. E esse fôlego da vida, ele é passado para a humanidade. Quando ele criou Adão e Eva, ele criou a humanidade. Deu a ordem, crescei-vos e multiplicai-vos, povoai a terra, enchei a terra. Essa ordem ainda não foi cumprida porque todos os 8 bilhões de pessoas cabem na menor ilha do Pacífico. Então, você é um espírito dotado de um intelecto que mora neste corpo. Um dia o corpo vai desfalecer, mas você não pode morrer. E então eu vou para onde? O corpo vai para debaixo de 7 palmos de areia. Não sei se aqui faz 7 palmos, mas você vai para um dos 2 lugares que Deus criou, né? Um local é o paraíso, o céu, com o Senhor Jesus, com as criaturas celestes que Deus criou para amá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. E o outro local chama-se Hades, ou Inferno, que é um lugar de tormento eterno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. E se você é imortal, então a sua alma é imortal, não pode morrer, então você vai sofrer. É só um exemplo, nós estamos só fazendo hipoteticamente se você fosse para esse lugar chamado inferno, né? Iria sofrer terrivelmente no fogo que nunca se apaga e o bicho nunca morre. Por quê? Porque esse é o castigo que Deus definiu para todas aquelas pessoas que o odeiam. Todas as pessoas que o odeiam terá esse castigo de sofrer terrivelmente, eternamente, sem parar, sem cessar. E se você disser assim, mas que Deus é esse? Um Deus que dizem que é tão bom, um Deus bondoso, misericordioso, piedoso, clemente, um Deus tardio em se irar. Como é que um Deus desse vai colocar uma criatura que ele criou no inferno? Ele vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a Bíblia que diz. A palavra de Deus é a inerrante e infalível palavra de Deus que está escrita nos 66 livros, chamado Bíblia, ou seja, Bíblia é uma biblioteca, o livro que nós chamamos a Bíblia. Então, Joana, e como fazer para não ir para esse lugar terrível que os cristãos que chamam de inferno? Que muita gente diz que o inferno é aqui mesmo. O inferno não é aqui. Aqui é o planeta Terra, onde ele foi criado para que as pessoas vivam o seu período de vida aqui no planeta Terra e depois segue-se ao juízo. Porque a palavra de Deus diz que ao homem, ao ser humano, é dado o direito a morrer uma única vez e de lá segue-se ao juízo. E que juízo é esse? O juízo de Deus está resumido num versículo lá em Mateus, e diz assim: aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Mas condenado a quê? O que eu fiz? Nada. Eu só pequei contra o Deus vivo. Contra Deus pequei por pensamento, por palavra, por obra, por atitude, em algumas circunstâncias que eu não deveria pecar, eu pequei. Então, esse pecado lavado e purificado no sangue do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E como é que eu faço? Nada. Só Deus pode fazer. Antes da eternidade, o Senhor Deus planejou a criação do universo e de todos os seres, e Ele
a partir dos seres irracional, ele criou os racionais, que somos nós, os seres humanos. Então, ele, desse povo, dessa raça humana, ele escolheu alguns que ele amou e elegeu aqueles para salvar. São tantos como a areia da praia. São muita gente. Apesar de nós, na nossa linguagem, achar que são poucos, porque a própria palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, mas são tanto quanto a areia da praia. Na nossa perspectiva pequena, são milhões, são bilhões de pessoas. Mas na perspectiva de Deus é pouco. São poucos escolhidos. Então, essa escolha, quem faz é Deus. Eu não posso escolher a Deus. Por que eu não posso escolher a Deus? Porque Ele é um ser supremo, soberano, que está no seu alto e sublime trono, que não precisa de nós para nada. Ele é que amou de uma maneira tal que nós não podemos explicar algum tipo de pessoas, algumas pessoas de todas as tribos, nações, línguas, etnias, culturas. Ele amou, ele preferiu amar essas pessoas e as elegeu. Elegeu para ter um conhecimento, uma intimidade com Ele, o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus soberano, esse Deus que é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Então ele escolheu essas pessoas e pagou um preço por elas. Era necessário que alguém imaculado, sem nenhum pecado, morresse para salvar muitos. E esse alguém chama-se Senhor Jesus Cristo, que é o Filho do Deus Altíssimo, que ele, no momento certo, na plenitude dos tempos, ele veio aqui, né, como ser humano, nasceu de uma mulher virgem, sem a participação masculina, né, por obra do Divino Espírito Santo, e fez o ministério dele, aqui, ou seja, ministério quer dizer serviço, e esse serviço, ele veio para dar a vida dele, para ser imolado, para derramar o sangue dele. E no momento certo, uma turba também, já levantado para essa finalidade, o mataram, certo? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e passou mais 40 dias e 40 noites aqui na Terra e foi visto por mais de 500 pessoas, teve um contato com mais de 500 pessoas na época, e essas pessoas testemunharam a ressurreição dele. Então esse Deus Todo-Poderoso, só finalizando, esse Deus Todo-Poderoso, ele tem um plano, certo? Um plano, já estou concluindo, ele tem um plano, certo? De salvar um povo que ele mesmo elegeu. Pronto. Tudo o que você está me dizendo, eu estudei tudo isso com os meus avós. Amém. Tudo. Amém. E hoje em dia eu não dou muito valor a essas coisas. Mas está aqui que desde criança meus avós sempre me ensinaram, sempre me falaram, sempre fizeram estudar isso. Eu ia com eles a um salão. Um salão onde havia muitas pessoas e iam lá e eu digo sinceramente, eu sentia-me bem. Era criança, mas já tinha um bocado de expectativa. O que era, o que era. O meu avô desde pequenina, ele ensinou-me essas... Pronto, ensinou-me não, explicou-me o que era, o que não era. Eu hoje, eu olho para tudo o que há na Terra. Deus soube fazer a nossa Terra. Soube. Pois, ele é perfeito. Só faz Ele coisa soube. perfeita. Mas acho que não só foi para pessoas boas. Tem que haver todas as espécies, é verdade. Mas eu acho que a nossa terra era muito mais bonita
quando ela fez o cavalo. Mas o pecado, ela trouxe muita consequência para a própria terra mesmo, como a natureza. Porque a terra se tornou, ela começou a criar algo que não tinha, que era abrolhos, espinhos. Então, aconteceu isso. Porém, a questão da beleza do planeta Terra, na realidade é algo assim um tanto secundário, porque o que na realidade importa nesse momento é que você tenha, você que eu digo, o ser humano, tenha o conhecimento do Deus vivo, que seja reavivado, que aquela pessoa seja vivificada pelo Espírito Santo de Deus, para que ela possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa. Eu quando vi livros, eu lembro-me, quando era pequena, quando eu vi livros, eu via imagens lindas da terra, da nossa terra, que não tinha nada disto. Eu digo sinceramente, eu preferia viver ali. Eu preferia, do momento, estar ali, nem que fosse sozinha. Mas o homem, como um ser social, não pode viver só, porque ele precisa ter comunhão uns com os outros. E para aprender a crer e a obedecer e a temer ao Senhor, certo? E a ser grato a Ele pela sua bondade, pela sua misericórdia. Então, o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho é o poder de Deus de salvação para os que creem. Muito embora as pessoas, nem todos creem e nem todos serão salvos. Né? Por quê? Porque não é porque eles não queiram ser salvos. Eles não são salvos porque Deus não quis que eles fossem salvos. Entendeu? Então o Deus eterno, ele tem um plano de salvação para o seu povo, para o povo que ele elegeu. Ele elegeu esse povo antes da eternidade. E as pessoas que creem, estas serão salvas. Aquelas pessoas que creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Ele veio falar as boas novas, o Evangelho quer dizer boas novas do céu, que Deus está tão satisfeito pelo sacrifício do Senhor Jesus, que é um prazer para Ele salvar aqueles que Ele elegeu de antemão, e que Ele, o Espírito Santo de Deus, vem sobre o seu coração e vivifica, porque antes de acontecer esse milagre da vivificação, as pessoas estão mortas em seus pecados e delitos. Então ela precisa da ação do Espírito Santo de Deus para que ela seja uma nova criatura. Ele dá uma nova natureza espiritual e a pessoa passa a viver para Deus. Certo? Isso não é algo que eu posso fazer por você, nem ele, nem o Lucas. Ninguém pode fazer pelo ser humano, nenhum ser humano, mas o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Quando ele faz isso, ele dá também fé para que as pessoas creiam no que está escrito no Evangelho. Amém?